Temos agora um probleminha de geometria que fala sobre um triângulo retângulo ABC com a hipotenusa 6, e tem também uma figurinha que não serve para absolutamente nada, serve só para confundir. Pelo menos serve para saber que a hipotenusa é AC, mas nem precisa usar isso no problema. Tem um ponto D que não é mencionado, não serve para nada. Eu acho que essa figura parou aí por engano. Então o problema fala que o triângulo é ABC, vamos chamar a hipotenusa aqui de AC. E ele não fala onde é que está o outro vértice do triângulo, o vértice B. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas ele fala que o triângulo é retângulo em B, porque a hipotenusa é essa aqui, a hipotenusa C. Olha, então, esse terceiro vértice B, desde que o triângulo seja retângulo, ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. O que esses pontos todos, esses candidatos a vértice têm em comum? Eles todos estão num arco capaz de 90, né? Um semicírculo, uma semicircunferência de diâmetro AC. Então, quando a gente dá a hipotenusa, diz que o terceiro vértice tem um ângulo reto, mas você não sabe onde ele está, ele pode estar então em qualquer lugar do arco capaz de 90 graus sobre o diâmetro dessa circunferência, que no caso aqui é a nossa hipotenusa. Olha, e ele faz umas perguntas a respeito da área desse triângulo. Caiu há um tempo atrás uma questão no Colégio Naval que falava exatamente isso. Ele dava um triângulo retângulo de hipotenusa A, e queria saber qual é a área máxima que esse triângulo podia ter. Então, ele dava apenas a hipotenusa, mas não dizia onde que está esse vértice. Em cada lugar que esse vértice puder estar, vai dar uma área diferente. Como a área é igual a base vezes a altura sobre 2, a área vai ser máxima quando essa altura for máxima. Ou seja, quando esse triângulo for um triângulo retângulo isósceles. Então, para que a área seja máxima, a altura tem que ser máxima, então o vértice B tem que estar exatamente no ponto médio desse arco, que é quando a altura vai ser máxima. Ok, só tem um probleminha que esse problema falou aqui, que esse triângulo tem os catetos diferentes. E para a área ser máxima, os catetos têm que ser iguais. Iguais a quanto? Cada cateto tem que valer a metade da hipotenusa multiplicada por raiz de 2. Não é isso? Quer dizer, você vai ter um triângulo retângulo isósceles. Isso aqui, se você tiver aqui uma hipotenusa que ele falou que é 6, então aqui é 3 e aqui é 3. A altura vai ser 3 também. E esse cateto é igual, se a gente olhar para cada triângulo desse, nós vamos ter esse valor 3 multiplicado por raiz de 2. Quer dizer, cada cateto teria que valer 3 raiz de 2. Mas o problema diz que os catetos têm que ser diferentes, está no enunciado. E agora, como é que você sai dessa? Você pode dizer então que esse ponto B está um pouquinho mais para cá, para a esquerda ou para a direita? Ele vai estar um micronésimo para a direita, para não dizer outra coisa. E aí ele vai ser quase um triângulo retângulo isósceles. Alguma coisa mais ou menos assim. Se a gente pegasse essa região aqui e desse um zoom, teríamos isso. Então vamos olhar aqui em detalhe qual é o empecilho que tem aqui nesse problema. A gente viu que se a gente pudesse colocar o vértice do ângulo reto aqui em cima do ponto B, nós íamos ter um triângulo retângulo assim, ó. Com B aqui e aqui o A e o C. O problema deu que a gente tem aqui uma hipotenusa 6, no caso a altura é 3. Então a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, daria o que? 9. Só que eu não posso colocar
o vértice B exatamente aqui nesse ponto, porque o problema falou que os catetos são diferentes. Então eu teria que colocar o ponto B um pouquinho mais para a direita, pouquinha coisa. Se a gente desse mais um zoom em cima disso, a gente ia ver esse pedaço de arco quase como se fosse uma linha reta. Mas isso aqui é uma linha reta de verdade? Não, isso aqui é um arco. Assim que você começa a se mover desse ponto B, automaticamente você começa a descer. Aqui a gente não tem uma precisão visual para ver ele descendo, mas ele é menor. Se você se mover para cá 0,001, você vai ter um valor de altura bem menor, que é muito menor do que 0,0001, mas é menor. Então, se você se move um micronésimo aqui para a direita, você vai ter também a altura diminuindo um micronésimo. Esse problema aqui é um problema que tem com os intervalos dos números reais. Imagina um intervalo 0,1. Intervalo aberto em 0 e aqui pode ser aberto em 1. Né? Então, se você pensa aqui, o 0 seria o menor número desse intervalo, mas o intervalo é aberto, então o 0 não está nesse intervalo. Quem é que estaria logo à direita? Seria o vizinho do 0? Existe o vizinho do 0? A gente só pode falar em vizinho quando a gente tem números inteiros. Quando a gente tem números racionais, a gente sempre consegue encontrar um número racional mais próximo. Com números reais também. Se você colocar um número bem pertinho aqui do 0, se você colocar 0,001, eu te dou um outro número mais próximo do que esse. 0,00001, por exemplo, está mais próximo. E quando você tem um ponto aqui mais próximo, automaticamente a altura vai ser um pouquinho maior. Ou seja, se você quer que a altura seja máxima, você simplesmente não consegue, porque a altura pertence a um intervalo aberto. A altura varia entre 0 e 3. Você quer colocar a altura próxima de 3, mas você não pode colocar 3, tem que botar um pouquinho antes do 3. Mas aí você sempre consegue um outro número mais próximo ainda do 3. Ou seja, esse tipo de conjunto aberto com números reais, ele não tem um menor elemento, nem tem também um maior elemento, no caso aqui do conjunto aberto, tá? Então a gente não consegue arrumar um ponto, por mais próximo que seja, tal que a área seja quase 9, não tem como. Então não tem como a gente resolver isso. A resposta do problema é a seguinte: é impossível a gente encontrar um valor máximo para a área. Ele vai ser menor que 9, vai tender a 9, digamos assim, mas nunca vai ser igual a 9. E você sempre vai conseguir arrumar números tão próximos de 9 quanto você queira. Olha só aqui as respostas do problema. Esse tipo de questão que tem várias opções para você marcar a verdadeira, você tem que analisar separadamente cada uma delas. Então, olha aqui. A área será máxima quando um dos catetos for igual a 3 raiz de 2. A gente já tinha visto isso. A área vai ser máxima quando um dos catetos for igual a 3 raiz de 2. Já vimos isso. Isso aqui vai ser 6, aqui vai ser 3 raiz de 2 e aqui vai ser 3 raiz de 2. Só que aí você fica com uma impossibilidade, porque o problema falou que os catetos têm que ser diferentes. Eles seriam iguais nesse caso. Tá? Então essa opção A aqui está errada, não tem como. A área será máxima quando um dos ângulos internos for igual a 30 graus, nada a ver. A área será máxima quando um cateto for o dobro do outro, também nada a ver. A área será máxima quando a soma dos catetos for igual a 5 raiz de 2 sobre 2, também não tem como. Seu valor máximo não existe, isso aí. A gente diria que é uma função que não tem um ponto de máximo nesse intervalo. Resposta certa, letra E.